vamos ter uma conversa e a nossa conversa é sobre como se libertar das dívidas. Essa é a nossa conversa. E eu quero que você entenda que isso é o primeiro passo para uma pessoa, para qualquer ser humano, começar a respirar o oxigênio da vida e também começar a desfrutar de boa qualidade de vida, que é o desejo de Deus para todos. E além de ser desejo de Deus, acredito eu, sem medo de errar, que esse é o seu desejo. Você deseja desfrutar de uma boa qualidade de vida. Você deseja ser bem-sucedido ou ser bem-sucedida. Então, por que você não consegue ser bem-sucedido? E é isso que eu quero te ajudar a entender nessa nossa conversa aqui. Então, nessa nossa conversa, nós vamos te ajudar a resolver duas coisas. Primeiro, a entender por que você se envolve em dívidas, por que você está presa, por que você está com uma vida travada, por que você está vivendo essa vida triste, essa vida miserável que você está vivendo. E do outro lado, nós vamos também te ajudar como você vai resolver esses problemas. Através dessa conversa, eu acredito que até o final você vai sair daqui com uma mente clara, você vai sair daqui mais leve e você vai sair daqui amando essa vida que Deus te deu. Por isso, então, nós vamos falar sobre como se libertar das dívidas. E eu quero já te pedir para você compartilhar essa conversa com o maior número de pessoas possível e para você também deixar aqui um comentário de como está sendo para você essa nossa conversa, porque isso é muito importante. Bem, você precisa entender algo muito importante. Existem três tipos de dívidas. Existem dívidas emocionais, existem dívidas físicas e existem dívidas espirituais. Então, existem dívida espiritual, dívida física e dívida emocional. É importante que você entenda que, apesar de você ser uma pessoa, mas para você desfrutar de uma vida plena, de uma vida de qualidade, Deus colocou três aspectos, três forças, três vidas dentro de você. E quando elas estiverem em harmonia, você consegue desfrutar de vida plena, de vida em abundante. Entende? Então, cada um desse aspecto que eu falei aqui, a sua alma, é uma força que Deus colocou dentro de você, é uma vida que Deus colocou dentro de você. Ele tem um papel fundamental para fazer você ser uma pessoa que, de fato, manifeste no mundo a imagem e semelhança de Deus. O seu espírito é uma força, é uma vida que Deus também colocou dentro de você. E o seu corpo é uma riqueza, é uma força que Deus colocou dentro de você. Entenda, sem a harmonia desses três aspectos, não tem como você desfrutar de uma vida plena. E eu vou te provar isso aqui porque quando nós estamos falando sobre como libertar de dívida, certamente na sua cabeça vem pensamento de dinheiro. Você já vai pensando em dinheiro. Mas não, muitas dívidas que você tem na sua vida, muitas coisas que estão atrapalhando a sua vida, que estão travando a sua vida, que estão prejudicando a sua vida, que estão fazendo você sofrer, não tem nada a ver com dinheiro. E não é falta de dinheiro. E muitos problemas que você tem na vida financeira têm a ver exatamente com falta de calibrar esses três aspectos da sua vida. E para você entender isso, eu quero trazer um exemplo aqui para te facilitar, para te ajudar a colocar isso na sua mente e gravar isso na tábua do seu coração. Eu quero que você pense num carro. Um carro ele tem 4 horas, cujo objetivo delas é fazer o carro mover de forma suave, de forma tranquila. Se um pneu do carro está com menos ar do que o outro pneu, o carro não anda bem. As pessoas que estão dentro do carro não têm mais segurança. Então, o que acontece quando o carro não está com o pneu? Os pneus do carro não têm o mesmo ar. O condutor para e faz calibragem. O que é calibrar? É colocar a mesma quantidade do ar nos pneus. O pneu traseiro, o pneu de trás do carro, ele tem que ter a mesma quantidade de ar, os dois pneus de trás. E os dois pneus dianteiros, os dois pneus de frente do carro, também ela precisa ter a mesma quantidade do ar. Se um ou outro não tiver a mesma quantidade do ar, há um desequilíbrio, o carro não anda bem. Então é preciso que os 4 pneus estejam em harmonia.
é preciso que os 3 aspectos dentro de você, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, estejam em harmonia. Eu vou te dar mais uma prova aqui para você entender o que nós estamos falando e a importância disso para a sua vida. Eu vou usar 2 categorias de pessoas. Pessoas ricas, muito ricas, pessoas milionárias, pessoas bilionárias, pessoas que têm muito dinheiro. E desse lado também nós vamos usar pessoas pobres, até mesmo desempregadas. Talvez pode ser o seu caso. Muitas pessoas foram programadas a acreditar, a pensar que o que resolve o problema de vida é ter muito dinheiro. Mas não é verdade. Você certamente conhece, e eu conheço, pessoas muito prósperas, muito bem financeiramente. Ricas, pessoas que têm muito dinheiro, mas que dependem de antidepressivo para viver, que dependem de droga, busca mulher, busca tantas outras coisas, porque é um vazio dentro dela. Ela tem muito dinheiro, mas como ela não tem a sua dívida emocional resolvida, como ela não tem a sua dívida espiritual resolvida, então existe um vazio dentro dessa vida. Qualquer um homem rico, milionário, que não tem esses 3 aspectos na vida dele, ele é um pobre e sofre. Mas também existem pessoas pobres, como eu te falei, desempregadas, que está enganado pelo sistema, pensando que para resolver o seu problema você precisa ter dinheiro, você precisa ter emprego. Eu quero te dizer que enquanto não resolver esse aspecto de dívida emocional, tudo vai por água abaixo. Existem também pessoas pobres financeiramente, que dependem de antidepressivo, que vivem uma vida frustrada. O que essas 2 pessoas têm em comum, Sanu? Frustração. Nenhuma dessas pessoas estão desfrutando de boa qualidade de vida. Nem o rico, nem o pobre. O dinheiro de um, o excesso de dinheiro não está resolvendo o problema de um e a falta do dinheiro também não está resolvendo o problema do outro. Ambas as pessoas têm uma carência, dependem de antidepressivo. Entenda isso, certo? Então vamos entender o que é dívida. Dívida, ela é uma obrigação, um dever, é uma prisão que você cria dentro de você, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Olha, muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas não entendem, se calhar você é uma dessas pessoas. Muitas pessoas, elas não conseguem compreender isso. Elas não conseguem entender porque elas não crescem na vida. Elas não conseguem entender porque elas não conseguem ter paz. Porque elas não conseguem ter uma boa qualidade de vida. E não são qualquer pessoas. São pessoas muito esforçadas, são pessoas trabalhadoras, são pessoas honestas. Pessoas que fazem tudo. Mas parece que a situação não muda, parece que a vida dela continua do mesmo jeito. Por isso é importante que você entenda isso. Eu quero ler para você um texto da Palavra de Deus, porque a Bíblia é a base da minha vida, do que eu creio e do que eu faço. Eu quero te dizer que, independente de ser cristão ou não, é importante que você leia a Bíblia, porque ali tem conselhos que podem fazer toda a diferença na sua vida. E a Bíblia ele traz um conselho para nós sobre esse assunto aqui de dívida. Ele vai dizer: não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns para com os outros, pois aquele que ama o seu próximo cumpre a lei. Romanos capítulo 13, versículo 8. Entende? A única dívida que Deus nos ordena a termos na nossa vida é a dívida de amarmos uns aos outros. Por quê? Porque o amor é um ato voluntário. O amor é algo que se dá e que acontece, e só pode ser possível por uma pessoa que está de bem consigo mesmo, uma pessoa que está de bem com Deus, uma pessoa que desfruta de uma calmaria, uma pessoa que vive num estado de espírito, de paz, de alegria. Essa pessoa, ela tem condições de amar. E por que ela tem essa dívida? Porque essa graça vem de Deus. E por ser uma coisa de Deus, Deus quer que você entenda que você tem que espalhar esse amor. Fazer que as pessoas, quando conectam com você, elas sintam a presença de Deus. Elas sintam tocadas, elas sentem amadas. E eu quero te dizer uma coisa. A dívida é um peso
que faz com que você não consegue usar todo o teu potencial. A dívida atrapalha muito. Atrapalha no seu casamento, atrapalha no seu relacionamento, atrapalha no seu progresso, atrapalha em tudo, atrapalha no seu propósito, objetivo de vida. Então, Sanu, o que são dívidas emocionais? Tá fazendo muito sentido para mim e eu quero que você me esclareça mais. É isso, vamos lá, estou aqui para isso. A dívida emocional é aquela que você aceitou criar dentro de você, mas ninguém te obrigou. Ninguém disse para você assim, a partir de hoje você é obrigado a viver para me agradar. A partir de hoje você tem que aceitar todo mundo. A partir de hoje você tem que fazer tudo que as pessoas gostam. Mas você se sente no dever, você se sente na obrigação de viver a sua vida para agradar seus pais, para agradar seu marido, ou agradar sua esposa, ou agradar seus filhos, para agradar seus amigos, para agradar a sociedade, para agradar a sua religião, a sua denominação, para agradar todo mundo. As únicas pessoas que você não se importa com ela, as únicas pessoas que você realmente faz sofrer, que você não busca agradar, é você mesmo, você que está me vendo aqui, e a Deus. A Deus. Esse que agora está me usando para poder te ajudar. Te ama tanto, mas te ama tanto, que você devia viver e fazer de tudo para agradá-lo. Deus te ama tanto. Certo? Preste bastante atenção aqui para você entender algo. O mandamento de Deus é ame o teu próximo. Deus nos manda amar as pessoas. Deus não nos manda agradar todas as pessoas. Preste atenção. Porque eu amo a minha esposa, eu faço coisas que lhe agradam, mesmo quando é contra a vontade dela. Por exemplo, se a minha esposa me pede para fazer uma coisa que eu sei que é errado, mas ela não está percebendo, mas como eu quero agradá-la, por amor, eu vou dizer, amor, não faz isso. Você não vai fazer. Nós não vamos fazer isso. Eu estou agradando ela mesmo não vivendo para agradar ela. Essa é a diferença. E para você entender isso, eu quero aqui fazer uma diferença muito clara na sua mente entre viver no amor e viver para agradar os outros. Eu quero que isso fique gravado no seu coração. Faça essa diferença. O amor coloca limite. O amor te protege. O amor protege o próximo. Agradar não coloca limites. Agradar, ele não te protege, mas agradar protege o outro. Agradar não te satisfaz, agradar satisfaz outro. Agradar, ele não te liberta, não te dá liberdade para viver. Agradar te faz escravo do outro. Então Deus não quer que você viva para agradar o seu marido, mesmo quando ele está errado, não. Deus quer que você ama o seu marido e amando o seu marido você faz coisas que lhe agradam, que é totalmente diferente. Que você ame o seu pai e amando o seu pai, você faz coisas que lhe agradam. Bem, então, vamos entender mais sobre essa questão aqui de dívida emocionais. E eu quero que você agora entenda a série de problemas que você tem na vida, inclusive até dívida financeira, somente por causa dessa dívida emocional, que também nós chamamos de dependência emocional. Então, o que são dívidas emocionais? Primeiro, é a necessidade de aprovação. Sabe, tem muitas pessoas, eu conheço jovens que se engravidam de um cara que não vale nada. Por quê? Porque ela está doente, ela está apaixonada, afetada emocionalmente. E aí o cara pede prova do amor. E para ela se aceita, porque ela tem essa necessidade de aprovação, ela se envolve com bandido. Quantas gravidez existem por causa de dívida emocional? A pessoa pensa que tem que viver para agradar, fazer o que namorado quer. Eu conheço pessoas que fazem dívida para satisfazer homem, para satisfazer mulher. E não é mulher dele, não é homem dele. É aqueles que não valem nada, aqueles manipulador que chega com palavra bonita e não sei quanto, não, fala com fulano para mim, porque você me ama, se você me ama, você tem que me ajudar, fulano te conhece, fulano te... E aí você vai lá,
faz uma dívida por conta do bandido, por conta de quem não merece, porque você tem medo de dizer não. Você criou uma dívida porque você tem uma dívida consigo próprio. Você não se ama, você não se aceita. Você precisa da aprovação dos outros para se sentir bem. Há muita coisa que a Bíblia te diz, você sabe que a sua denominação, a sua religião está fazendo o contrário. E você aceita, porque você, se não fizer dessa forma, você sabe que você vai ser visto de forma diferente. Então, para ser a necessidade de aprovação te faz viver dessa maneira. Você já viu pessoas que compram um celular caro. Por quê? Porque ela está com amigos, ela está na faculdade, ela tem colega, ela tem primo que comprou um iPhone mais moderno, o mais caro possível do mercado, mas ela está lascada numa dívida que só Deus sabe. Mas ela fez isso simplesmente para sentir-se aceita, porque ela quer aprovação e ela sente que tendo isso, o grupo aceita. Vou te dizer uma coisa, quem não te aceita, quem não te aceita como você é, meu amigo, você só deve fazer uma coisa com aquelas pessoas, fica longe delas. Então você está entendendo? Todo o excesso na sua vida, viagem, você vê pessoas que viajam, posta foto, muitas viagens descontrolado, paga dinheiro que não tem para se aparecer, dívida emocional com a sociedade. Poste no Facebook, no Instagram, no Twitter, TikTok e todas aquelas coisas, dívidas emocional. Maquiagem, cirurgia, estética, todo esse excesso físico, vazio emocional, dívida emocional, está levando dinheiro, está destruindo a pessoa, compra excessiva, dívida emocional, pessoa descontrolada. Tudo isso revela que você tem um problema sério. Você faz essas coisas por medo ou por rejeição. Você faz em busca de aprovação, você faz em busca de aceitação. Eu quero fazer um gráfico aqui para você entender como isso acontece nas nossas vidas. Bem, dívida financeira, ela é resultado da dívida emocional. Quando nós não estamos emocionalmente bem, a gente entra num desequilíbrio e a gente começa a criar dívidas desnecessárias. Dívida emocional é um problema que está relacionado com a nossa vida espiritual. Quando nós não estamos de bem com Deus, que é fonte de vida, certo? Então, o que acontece? Nós temos um problema emocional, e quando nós temos um problema emocional, nós temos um problema físico, certo? Porque a base da nossa vida é uma escolha, a nossa vida é uma troca, é decisão que você toma todos os dias. Toda hora, cada segundo você toma uma decisão, cada minuto você toma uma decisão, todos os dias você toma uma decisão. Emocionalmente desequilibrado, você cria problema fisicamente. Espiritualmente desequilibrado, você cria problema emocionalmente. Então, a dívida com Deus, essa dívida com Deus, ele gera um distúrbio na nossa identidade e no significado que nós vamos dar para a vida. Porque a gente pensa que a vida se resume em isso. E a gente nos resume, nos diminui nessas coisas. Muito bem. Como se livrar das dívidas emocionais? Primeiro, você precisa colocar essa frase na sua cabeça. Você não deve nada a ninguém e ninguém deve nada a você. Para de mimimi. Ah, porque fulano não fez para mim. Não tem que fazer. Ah, porque se eu não fizer para fulano... Para com isso. Você não deve nada a ninguém e ninguém deve nada a você. Faça por amor, livre. Mas não faça porque se eu não fizer eu vou ficar doente. Isso é doença. Então, você deve cuidar da sua vida, porque tem muita gente na fila para dar opinião na sua vida, para fazer você fazer o que elas querem, mas só tem uma coisa que você não sabe, e eu vou te fazer saber isso agora. Mas ninguém vai cuidar da sua vida. Ninguém vai cuidar da sua vida.
Elas apenas dão opinião e você se lasca sozinho. Você se lasca sozinha. Você vive programado. Isso é uma programação social, efeito manada. O ser humano só se liberta disso, só sai disso, quando ele se liberta das dívidas. Então, como se libertar das dívidas emocionais? Primeiro, faz uma lista dos seus gostos, das coisas que você gosta de fazer. E questione profundamente essas coisas. Por que eu gosto dessas coisas? Questione, é saudável? Faz bem? Deus gosta disso? Você vai claramente ter uma resposta. Depois, faça outra coisa. Faça uma lista de pessoas, de coisas, de lugar que você sente medo de fazer ou de ser você. Todas as pessoas que quando você está diante delas, você não consegue ser você. Eu quero te dar um conselho. Afaste dessas pessoas. Literalmente afaste delas por algum tempo. Presta atenção. Jesus disse, se teu olho direito te faz pecar, corte-o. Porque é melhor você ficar sem o olho do que você viver sofrendo no inferno para sempre. Presta atenção. É melhor você ficar sem uma amizade do que ter essa amizade e te fazer sofrer, meu amigo. É melhor você ficar sem uma amizade do que ter essa amizade e fazer você sofrer, minha amiga. Mas o que eu quero aqui te aconselhar é afaste até você criar músculos emocionais, até você conseguir estar diante dessa pessoa e saber que ela pode dar a opinião que ela quiser, mas a decisão, quem vai tomar é você. Certo? E você vai dizer para ela, não vou fazer, isso aqui não é certo, e eu não faço desse jeito. Porque eu morri e agora Cristo vive em mim, eu sou uma nova criatura e eu agora estou livre para viver minha vida e cuida da sua vida. Converse com Deus sobre essas pessoas, porque isso vai te dar uma preparação para coisas práticas. Certo? Colossenses vai dizer que nós não devemos ser presa de ninguém. Então, não seja presa de ninguém. Então, diante de tudo que eu estou te falando, há uma decisão difícil para você tomar. A primeira decisão é, a partir de hoje, não abrir mão da sua liberdade para agradar ninguém. Esta é uma decisão difícil. Você vai ter medo de tomar essa decisão, mas eu quero te dizer que esse medo que você tem, ele te leva para o caminho que faz mal à sua vida. E agora, sendo como eu resolvo a minha dívida financeira, porque eu estou com dívida. Primeira coisa, converse com a pessoa que você está devendo. Sabe? Segunda coisa, faz um plano para em um ano ou em um mês você pagar essa dívida, para você estar livre. Ah, mas eu tenho isso. Faz o seguinte, mano. Se você tem um recipiente e aquele recipiente tem buraco, e tem buraco muito grande, tem buraco pequeno, o que você faz? Primeiro você tapa os buracos grandes. Quando você tapa o buraco grande, você consegue reter mais água dentro daquele recipiente. O que eu quero te dizer? Tapa todas aquelas coisas que nós falamos aqui. São buracos grandes. Quando você começar a tapar essas coisas, vai sobrar mais dinheiro para você. Porque você não vai gastar dinheiro à toa. E quando vai sobrar mais dinheiro para você, você vai ter condições de começar a pagar as suas dívidas. Resolva a sua dívida espiritual, que você vai conseguir pagar as suas dívidas. Eu te garanto. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Deus me deu graça. Está me dando graça de superar dívidas. Eu percebi um dia, quando eu estava fazendo conta, que eu estava com dívida muito grande. Falei, meu pai, tem que resolver essas coisas. Você fala assim, você não está com dívida física? Tenho algumas, mas com data para terminar. E como eu parei de fazer, ganhei mais dinheiro? Não, eu percebi que eu já tinha mais dinheiro. Eu precisava cuidar desse dinheiro, porque era suficiente. Pelo menos para a minha condição de hoje. Se vier mais, Deus sabe que para condições do futuro Ele vai dar mais. Mas é preciso você entender isso. Então presta atenção. Se você tem uma ferida que está com uma corte, e essa corte está fazendo sangue sair no seu corpo, você tem que estancar para fazer sangue parar.
E depois você tem que fazer repouso, porque se você vai continuar a andar, vai esforçar a ver e vai voltar a sair sangue outra vez. O que é que eu quero te dizer? Primeiro, para, resolve esses problemas. Segundo, diminui os gastos. Isso é o repouso. Diminui os gastos. Seja autodisciplinável. E agora, como eu resolvo minha dívida espiritual? Converse com Deus. Peça a Deus perdão por você não se amar, por você não confiar nele e por você ainda não entender qual é o seu propósito. Deus te abençoe e foi muito bom ter essa conversa com você.